Você já ouviu falar de um rei cuja sabedoria era tão grande que rainhas viajavam por desertos só para testá-lo? Um homem que construiu um templo tão magnífico que parecia que o céu tocava a terra? Hoje, vamos mergulhar na incrível história do rei Salomão. Sua sabedoria, seu reino e os mistérios que até hoje fascinam o mundo. Antes que os grandes impérios se levantassem e caíssem, havia um rei cujo nome ecoava por montanhas e mares. Esse era Salomão, filho de Davi, herdeiro de um trono construído sobre batalhas, promessas e uma aliança sagrada. Naquela época, Jerusalém ainda sentia o eco das espadas, mas o povo ansiava por paz, e Deus havia escolhido o homem que se tornaria um símbolo de sabedoria para governá-los. Tudo começou numa noite silenciosa em Gibeão. As estrelas brilhavam como tochas no céu, e Salomão, após oferecer sacrifícios, adormeceu. Foi ali, no silêncio do espírito, que Deus apareceu em um sonho e disse: "Pede-me o que quiseres." O jovem rei poderia ter pedido qualquer coisa: ouro, poder, uma vida longa. Mas, com uma humildade que surpreendeu os céus, ele respondeu: "Dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal." A resposta de Salomão agradou a Deus, que lhe prometeu não apenas uma sabedoria incomparável, como nunca houve antes ou haveria depois, mas também riquezas e honra. Quando Salomão acordou, ele sentiu que o mundo tinha ganhado uma nova cor. Seus pensamentos fluíam como rios de clareza, e ele não imaginava que, muito em breve, essa sabedoria seria posta à prova de uma forma dramática. Pouco tempo depois, duas mulheres desesperadas foram levadas até o palácio. Ambas choravam, e ambas diziam ser a mãe do mesmo bebê. A tensão encheu o salão. Conselheiros experientes murmuravam, sem saber como resolver um dilema impossível. O bebê dormia nos braços de um guarda, inocente do drama que o cercava. Salomão ouviu cada uma com atenção, observando cada gesto, cada lágrima. Então, para o choque de todos, ele ordenou: "Tragam-me uma espada." O silêncio se tornou pesado. Um servo trouxe a lâmina brilhante, e o rei declarou: "Cortem a criança ao meio e deem uma metade para cada uma." Um grito de horror ecoou. Uma das mulheres caiu de joelhos, implorando: "Não, meu senhor, não o mate. Entregue um menino a ela, mas, por favor, deixe-o viver." A outra, com uma frieza assustadora, disse: "Não será nem meu, nem seu. Podem dividir." Naquele instante, a verdade se revelou. Salomão ergueu a mão e anunciou: "Deem o menino à mulher que suplicou por sua vida. Ela é a verdadeira mãe." O povo presente viu com os próprios olhos. A sabedoria de Deus habitava no coração daquele rei. E a fama de Salomão começou a atravessar fronteiras, mas o legado de Salomão não se resumia a julgamentos. Seu pai, Davi, sonhava em construir um grande templo para Deus, mas essa missão foi passada para o filho. Salomão mobilizou o reino, reuniu os melhores artesãos, pedreiros e arquitetos. Madeira de cedro veio do Líbano, ouro puro de Ofir e pedras preciosas foram esculpidas com uma precisão que só mãos pacientes poderiam alcançar. O templo ergueu-se no coração de Jerusalém como uma joia sagrada. No dia da sua dedicação, Salomão orou diante de todo o povo, dizendo: "Os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa, mas que aqui estejam os teus olhos e os teus ouvidos, Senhor." E, segundo as Escrituras, uma nuvem gloriosa encheu o templo. A presença divina era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Era como se o céu e a terra tivessem se encontrado. A fama de Salomão
viajou para muito longe. Nas terras quentes do sul, a rainha de Sabá ouviu histórias sobre esse rei sábio. Cética e curiosa, ela reuniu uma grande caravana com ouro, especiarias e pedras preciosas, e viajou pelo deserto para testar Salomão com enigmas e perguntas difíceis. Ao chegar em Jerusalém, ela ficou sem palavras. Viu a organização do palácio, a riqueza dos detalhes, a felicidade do povo, mas foi a sabedoria do rei que a deixou perplexa. Ela o questionou sobre os mistérios do universo, os segredos da natureza e os enigmas da alma humana. Salomão respondeu a tudo. Nada ficou oculto. Maravilhada, a rainha declarou: o que eu ouvi em minha terra não era nem metade do que vejo agora. Feliz é o teu povo, e felizes são os teus servos, que estão sempre diante de ti, para ouvir a tua sabedoria. Essa visita selou a reputação de Salomão como o rei mais sábio e rico de seu tempo. No entanto, a história de Salomão também é uma lição sobre a complexidade do coração humano. A mesma sabedoria que resolvia disputas e construía templos não o tornou imune às fraquezas. Para firmar alianças políticas, Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras. Com elas, vieram seus costumes e seus deuses. Lentamente, altares a outras divindades começaram a surgir nas montanhas ao redor de Jerusalém. E o coração do rei, que um dia foi inteiramente dedicado a Deus, começou a se dividir. O homem mais sábio do mundo travava sua maior batalha, não em um campo de guerra, mas dentro de si mesmo. Dizem que, em noites silenciosas, ele olhava para sua cidade pela janela do palácio, lembrando-se do sonho em Gibeão e da promessa que havia recebido. Foi nesse conflito interno entre a sabedoria divina e os desejos humanos que Salomão escreveu algumas das palavras mais profundas da literatura mundial. Nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele refletiu sobre a vida, o tempo, o amor, o trabalho e, acima de tudo, o significado de tudo isso. Nos seus últimos anos, com os cabelos já brancos, Salomão olhou para trás, viu palácios, jardins, cidades fortificadas e uma riqueza imensa, mas também viu seus erros. E chegou a uma conclusão que ecoa através dos séculos. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele entendeu que, no fim das contas, a única coisa que realmente importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão terminou seus dias em reflexão, deixando um legado que vai muito além de ouro e poder. Ele nos deixou sabedoria, justiça, poesia e uma advertência poderosa sobre o equilíbrio entre a grandeza e a humildade. Sua história permanece como um farol, nos lembrando que o maior trono não é feito de ouro, mas de um coração que busca entendimento. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar por essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!